Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Suzy Silva do canal Ser Melhor. E hoje eu tô aqui para falar com vocês tô ajeitando aqui, sobre essa minha nova compra aqui no celular que eu tô usando todos os dias, né? Lógico, eu troquei de celular, que é o Redmi Note 11 da Xiaomi. Gente, eu vou falar com vocês a respeito desse celular como consumidora final, como uma pessoa que está usando esse celular todos os dias, das vantagens e desvantagens. Eu antes tinha um iPhone 6, um iPhone que já é velho, que estava com a tela quebrada, né, que eu já não conseguia mais fazer atualização, até os próprios apps que estavam instalados lá não estavam mais atualizando, estava com uma dificuldade, e aí, como quebrou a tela, eu falei assim, gente, vou investir mais um pouco, não, vou trocar. Antes, quando eu pensei em trocar um celular, eu pensei num iPhone, só que eu ia pensar num iPhone, ia pegar, né, um iPhone 12. Só que, daqui a pouco, né, já foi o 13, já foi o 14, daqui a pouco é o 15 e aí ia ficar com 12, né? E também, né, é caro, não é barato, não é? É um investimento que você vai fazer, tal, né? Um telefone muito bom, só que não dava para mim no momento e por outros motivos também com relação a usar o Google Classroom em sala de aula também, isso foi uma das opções que eu... O que eu vou falar para vocês? Como consumidora final, o iPhone é legal, tudo, é um outro sistema operacional, né? Para fazer a migração do iPhone para o Redmi Note 11 não foi fácil, apesar de eu ter visto vários vídeos de pessoas falando: ah, não, mas você só conecta o cabo, ele faz tudo sozinho, ele vai pegar os seus dados e vai colocar lá no outro celular e não sei o que, né? Eles vão conversar, assim, tá. Tudo bem, tentei fazer isso com cabo, não deu certo. Assim, contatos principalmente já cadastrados no iPhone, eu tive que fazer um backup no celular com um aplicativo My Contacts, depois mandar para o meu outro celular através de e-mail, abrir lá no outro celular, né, no Android, para poder baixar os contatos, porque não tinha vindo a maioria deles, sabe, veio tudo desatualizado, tinha um monte de contato que eu precisava e não estava disponível, então eu tinha que ficar procurando um no outro, né? Então isso daí foi muito chato, que as pessoas dizem de migrar todos os dados, não é verdade. Inclusive também no WhatsApp, mesmo fazendo backup, não veio todas as conversas, muitos documentos que eu tinha em grupos ali, que eu tinha salvo, favoritado, não trouxe, então assim, muita coisa se perdeu das coisas que eu me lembro, né? Porque tem coisas que eu também não sei. Com relação a esse Redmi Note, né? Ele é um celular Android de 128 GB e ele tem uma tela grande, assim, é legal, né? Ele tá aqui, deixa eu mostrar. Eu tenho também o vídeo do unboxing, enquanto eu vou falando, eu também vou colocando esse unboxing que eu fiz junto para vocês verem, né, do celular. Eu até coloquei assim, ele já vem com essa capinha, né, que chamam de casca de ovo, que ela é transparente, né. E aqui, ó, eu achei legal que ele tem uma proteção para a entrada, né, para não ter sujeira aqui na entrada do cabo, né, para carregar. Que isso é uma coisa também que é importante, porque às vezes fica sujo, pode dar mau contato. Ele é estéreo, né, e também tem essa entrada P2. Como é que eu comprei ele? Eu pesquisei uns dias antes na Black Friday, coloquei avisos, né, para poder fazer a compra. Nossa, tô olhando ali, parece que tem um gato me olhando. Então, aí eu pesquisei no site do Buscapé e coloquei aqueles avisos, né, de ofertas, né,
que eles, por exemplo, quando chega no número que você quer, eles te mandam um aviso, ó, baixou de preço, não sei o quê. Esse que eu comprei, assim, antes da Black Friday foi R$ 1.200, deu tudo com frete 1.300 e tinha cashback também, tá? Agora eu não sei quanto tá, eu não pesquisei mais, né? E é alerta de preço que chama. Eu não pesquisei mais e aí eu também recebi um cashback de volta, então essa é uma das vantagens do Buscapé, né? De ter alertas de preço, né? Esse deck que eu comprei, ele é uma versão global, desbloqueado, ou seja, é um telefone que vai funcionar em qualquer parte do mundo, porque ele já vem desbloqueado, o chip dele, né? Já, você coloca qualquer chip, vai estar desbloqueado e ele tem várias línguas, né? Que você pode escolher, aí você escolhe lá. É bem intuitivo, quando você liga já vai falando, já vai falar, ó, você quer, ó, de que região você está, e não sei o que, qual a língua que você quer colocar, daí você já coloca ali português, Brasil e começa já a fazer as configurações. Ele vai configurando junto com você, intuitivo mesmo, um passo a passo, é bem bom. Inclusive chega uma hora que ele te pede para você colocar o cabo, né, conectar via cabo o seu celular antigo. E aí você vai precisar ter um cabo que seja ponta micro USB-C e a outra ponta que encaixe no seu celular. Como o meu era iPhone, e eu tinha, né, esse cabo, né, que faz essa ponte, essa conversão, né, Lightning micro USB-C, até conseguir fazer. Só que os dados, como eu disse, não vieram todos. Então todo mundo fala que dá certo, não sei o que, às vezes comigo não aconteceu. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada, não vou me eximir de culpa, mas foi isso que aconteceu comigo e é isso que eu estou dizendo, que pode acontecer. Que mais? Uma coisa muito boa é a questão da bateria. Ela tem 5.000 ampere-hora. O carregador é de 33 watts, como vocês podem ver aí no vídeo do unboxing, né, que eu mostrei o carregador. E esse carregador, ele carrega em 1 hora. É muito prático. Eu carrego de 2 em 2 dias, coloco na tomada 1 hora, ele já está carregado, não precisa ficar umas 2, 3 horas carregando até chegar aos 100%, que nem é o caso de um iPhone mais antiguinho, os mais novos já devem estar melhor com relação a isso. Mas com relação à bateria, eu acho que não melhorou muito não a questão não, tá? Se você pesquisar por aí, falar, como é que é a bateria do iPhone, dura, não dura, tem que carregar muitas vezes, não tem, aí você vai ver que o povo fala, né? Que realmente é ruim isso daí. E, por exemplo, eu como usuária de iPhone, acostumada com o iOS, tinha algumas funções que são completamente diferentes do Android, né? Uma coisa que eu achei super legal aí, que você pode até ver no vídeo que eu gravei a tela, é o print. Você passando 3 dedos, né, na tela que você quer printar, ele já printa e põe do ladinho para você editar, enviar, cortar, né, fazer todas as alterações necessárias no print da tela e mandar por vários aplicativos, WhatsApp, Facebook, e-mail e tudo mais. Isso aí eu achei super interessante também. E ele, falando de especificações, né, ele é um celular que ele tem aqui as saídas estéreo, que eu até hoje não me acostumo, porque sai som quando você tá em ligação, sai som dos dois lugares, sai tanto daqui de cima quanto aqui embaixo, né? Então fica meio, né, estéreo, assim, eu não sou acostumado com isso, mas estou me adaptando. Viva Voz também, né, ele sai estéreo. E aí, com relação a... Ele é 4G, ele não é 5G, a internet, ele não tem a tecnologia 5G.
Mas, como eu digo, eu não tô precisando dessa tecnologia agora mesmo, porque não é tudo qualquer lugar de São Paulo que vai ter isso, em alguns lugares ainda é até 3G, ou alguns lugares nem pega mesmo a internet, você fica sem. Então, não dá, né? Você, tipo, 4G é o que tá ainda, né, no Brasil, ainda é o que vale, né? Mas quando chegar, quem sabe, mais pra frente a gente vê. E com relação à memória RAM dele, né? Ele tem 4 gigas, que pode se estender a mais 2 gigas, então ele vai para 6 gigas. Isso é uma coisa que eu achei bem legal. E também você pode ver aí, que eu gravei na tela aqui, o processador dele pelo que as pessoas falam, eu não conheço muitos dos processadores Snapdragon, mas eles dizem que é um processador bom. Se você quiser até jogar joguinho nesse celular, ele vai de boas, ele é rápido, ele não é um celular que vai travar, não trava. Nunca travou comigo, sempre correspondeu, é rápido, você vai passando assim, né? Vai passando as telas para abrir aplicativo, ele é rápido, né? Ele não demora. É uma coisa boa, né? Que é necessário, às vezes você quer, né, abrir vários aplicativos também, ele abre vários aplicativos. Vídeo também, muito bom. Então, assim, eu tô contente com a minha escolha de celular. Estou me adaptando ao sistema Android, porque antes era o sistema iOS. E parecia que eu nem sabia mexer no celular direito, né? Parece aquelas pessoas mais assim que que fica perguntando pra todo mundo como é que faz isso, como é que faz aquilo. Mas tudo bem, faz parte, né? E o que ele tem também? Ele tem uma entrada P2, que é para fone de ouvido, aqui em cima, né? Isso é bom, porque aí você pode colocar fone de ouvido, pode colocar aqueles, né? Ouvir sua música, tudo que você quiser. Isso aí é um gato tentando abrir a porta. Vou mostrar pra vocês. Olha, que isso, gente. Olha só, raspando. Tá ouvindo? Meu Deus do céu. Quem quer entrar aí? Peraí que eu vou ter que abrir a porta aqui. Que negócio é esse? Quem quer entrar? Tá. É a minha gatinha. Então, aí você vai ouvir seu som, você vai, né, curtir. Só que assim, eu não gostei muito da parte de áudio dele. Eu acho que tem celulares que tem um áudio bem melhor, né, do que o dele. Mas, gente, é um básico, é para quebrar o galho, é pra, tipo, usar na escola, nos estudos, para usar no trabalho, ele serve perfeitamente. E também a parte de câmeras. Apesar dele ter essas 4 câmeras aqui atrás, né? Tá vendo? Cada uma tem uma função diferente e tem uma câmera que ela é essa grandinha aqui em cima, né? Essa grandinha, ela é de 50, né, megapixels, é isso? 50 MP aí câmera. O que ela faz, essa câmera? Ela não grava vídeo, pelo que eu entendi, pelo que eu tô testando, assim. Tem uma outra câmera que grava vídeo, ela grava foto de alta qualidade. Então, assim, eu continuo aqui gravando, eu tô gravando esse vídeo no iPhone mesmo, né? E vou agora fazer um vídeo junto, né? Para comparar um e outro, para você ver o que você acha.
né, da qualidade de vídeo aí desse cara. É diferente, é uma câmera diferente, que tem a câmera frontal e tem mais 4 câmeras atrás. Aí você dá uma comparada, mesmo, ó, tô usando a mesma luz, mesmo tudo. É uma questão de, né, ele não reflete, ele fica meio opaco, assim, né? Talvez precise usar um filtro, alguma coisa, mas eu não sei. Não sei. Então, assim, nessa parte, assim, eu acho que, né, talvez tenha algum outro celular que nem tem o é Redmi 12 ou é o Xiaomi 12, que ele tem, metade do celular é uma câmera, né? Então ele já é próprio para isso, né? Ele foi feito, construído para atender esse público que vai fazer vídeo, que vai fazer foto, que vai fazer um monte de coisa. Eu aqui estou fazendo um vídeo caseiro falando sobre a minha experiência de ter comprado um Redmi Note da Xiaomi, né? Então, nossa, esse vídeo já tá ficando um pouco longo demais. Se você quiser alguma outra informação, eu vou tentar ver, né, mais coisas. Eu tô ainda aprendendo, né? Vou aprendendo junto. Se você tiver alguma novidade, alguma sugestão, alguma indicação, né, do que, faz assim, faz assado, para usar a câmera, né, as pessoas, tem gente que tem mais traquejo, né, com as coisas e consegue também já ensinar, consegue falar. Eu tive uma experiência muito boa com um vídeo que eu fiz sobre uma lavadora da marca Carrefour, lavadora a jato da marca Carrefour, há uns tempos atrás, uns meses atrás, e foi muito boa a experiência, porque eu falei também como consumidora final, e como o manual dessa lavadora estava muito ruim, então assim, se você não assistiu o vídeo, vou deixar aqui o card para você ver. E teve uma repercussão muito boa, muitas pessoas comentaram nesse vídeo. E por isso que eu tô fazendo de novo, né, essa resenha como consumidora final aqui do Redmi Note 11. Não percam, ativem o sininho. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te peço para você colocar o seu like, para eu trazer mais conteúdos para você e fazer mais vídeos de resenha, né? Muito obrigada, então, gente, fiquem com Deus. Um grande beijo.